Cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje chegamos na lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre as consequências do pecado de Davi. Veja a leitura bíblica, segundo Samuel, capítulo 12, versículo de 1 ao 15. Iremos estudar o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Estudaremos sobre a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E, por final, as consequências do pecado de Davi. Querido, veja aí, tópico de número 1. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Entre os significados apresentados na revista, nós temos errar o alvo. Veja o nosso comentário. Nesta lição de número 11, onde estudaremos as consequências do pecado de Davi, com respeito aos tópicos mencionados, veja o tópico de número 1, conceito de pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, errar o alvo é um conceito muito antigo na teologia, como se alguém colocasse uma flecha e atirasse a flecha, certo? Viesse para o alvo e viesse, errasse o alvo, viesse para cá a flecha, certo? Errasse o alvo. É um conceito muito antigo na teologia bíblica de pecado. Mas, veja, o pecado está relacionado ao homem, espírito, alma e corpo. Especialmente essa parte aqui, carne. Alma e corpo é carne. E daqui nós temos a mente, que distribui instintos carnais, que são 6, certo? E dentro da revista, os conceitos de pecado, imoralidade, idolatria. Então eu tenho imoralidade, idolatria. Veja, a imoralidade, esse pecado acontece porque na natureza humana há um instinto entre os 6, por exemplo, o instinto de reprodução. Este instinto de reprodução que Deus fez no homem, onde nós temos macho e fêmea, ele está em desequilíbrio, fazendo com que há pecado. Por isso que a pessoa que está na imoralidade, ela é imoral, ela tem uma relação extraconjugal, esta pessoa, ela tem mais de um parceiro, tem filhos do primeiro, do segundo casamento e assim vai. Ou seja, tem essa particularidade desequilibrada dentro da sua sexualidade, que por banalização alterou exatamente desorganizando essa parte da reprodução, onde pai e mãe têm os seus filhos. E assim, a parte da imoralidade, ela vai para uma extra família, um extra cônjuge, dentro da ilegalidade, isto é, fora da lei. Praticando assim o pecado. Então, definição de pecado é o desequilíbrio dos 6 instintos humanos. Reprodução é um deles. Outro instinto dentro da natureza humana
É o instinto de comunhão. Ó, comunhão. Este instinto de comunhão é onde a pessoa adora a Deus. Quando ele está em desequilíbrio, ele é um idólatra. Por isso que a lição tratará do pecado da idolatria, porque o instinto da comunhão está em desequilíbrio. O homem foi feito para adorar a Deus. Quando ele adora ídolos, é porque ele está em pecado em razão do seu instinto de comunhão estar em desequilíbrio. Então, o que é pecado? Resposta: é o desequilíbrio dos instintos humanos. É quando eles não funcionam direitamente. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, aí a reprodução se endireita, a comunhão também. Então, tudo isso faz com que a gente não venha pecar. É o equilíbrio dos instintos. A mesma forma, somos santificados. Então, a santidade significa que os equilíbrios desses instintos aconteceram, mediante a obra do Espírito Santo. Então, por isso que quando nós andamos em espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da carne, porque ela leva à morte, mas o espírito leva à vida, o Espírito de Deus. Então, o homem, por sua própria natureza, ele não é maligno, porque a palavra maligno está relacionada ao diabo. O mundo jaz no maligno, então é um atributo do próprio diabo, que ele veio lá atrás sendo o maligno de toda a raça humana neste mundo. Por isso que o Caim, ele foi do maligno. Não que ele era maligno, mas por causa de quê? De uma opressão diabólica, algumas pessoas sendo possessas, ela se torna maligna. Então, por natureza, o homem não é maligno. Isto está na pessoa de Satanás. Então, a pessoa pode ser influenciada por Satanás e ela ser maligna. Então, quando o homem ele peca, quando ele está em pecado, o homem passa a assumir um estado de morte. Morte espiritual. Então, esse estado de morte, que nós vemos desde os dias de Adão, que o pecado de Adão levou esta morte, a princípio espiritual, morreu nos seus deleites e pecados, até que ele viesse morrer literalmente, fisicamente. Então a morte passou a todos os homens, independentemente que alguém peque. Como assim? Por exemplo, Jesus veio a este mundo e não pecou. Então, independentemente de alguém pecar ou não pecar, ele morrerá. Porque foi uma sentença que Deus deu à raça humana. Quando Jesus veio a esta terra, ele já sabia que a raça humana estava destinada à morte. Quando Deus sentenciou em Adão os homens, então o próprio Cristo, ao se tornar homem, ele aceita morrer por nossos pecados. Porque era uma decisão do próprio Cristo, mesmo sem pecado, passar pela morte, uma vez que foi a condenação, o juízo que veio em Adão a todos os homens. Por exemplo, um bebezinho, até que atinja a sua maturidade de consciência, ele não tem o pecado à semelhança de Adão, como Paulo disse. Mesmo os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, morrerão. Jesus não pecou jamais nenhum tipo de pecado, nem a semelhança de Adão. Então, razão de que Cristo, mesmo morrendo, ele assumiu essa punição que estava em Adão. Isso é maravilhoso, irmão. Jesus assumiu, mesmo não sendo pecador. Glória a Deus. Para dar chance a todos aqueles que creem em Cristo, nele, tornarão a viver eternamente. Então, um bebê não peca à semelhança de Adão. Assim também,
A morte, que veio antes de atingir na vida de muitas crianças a consciência do pecado. Ou seja, muitas crianças, elas não pecam como Adão pecou, por causa da sua inocência. Mas mesmo assim elas morrem dentro dessa idade mínima, desse recém-nascido, desses bebês de colo. Elas morrem. Com isso, Romanos 7:9 mostra exatamente que a morte veio e reinou sobre todos os homens, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Assim é a morte. A morte é um juízo sobre toda a raça humana que remete todos os homens à eternidade. Então ela é tipo de um carteiro que remete, leva aos que nascem na terra a eternidade, porque todos passarão pela morte, porque a morte está determinado a todos os homens, é ordenado que todos os homens morram. Hebreus, está ordenado que todos os homens venham a morrer. Então, como a morte ela remete às condições de eternidade, ou com Deus ou sem Deus, a morte é o carteiro da humanidade, que vai remetendo cada pessoa, ao morrer, para a eternidade. Então, resta saber quais as condições que tivemos aqui, vivos, para passar para a outra vida, após a morte. Então, quais as condições remetidas, que nós fomos remetidos à eternidade? Então, fomos perdoados por Cristo, alcançaremos ressurreição e vida eterna. Se não fomos perdoados por Cristo, continuaremos no mesmo estado de pecado, mesmo sendo julgado e sendo lançado no lago de fogo. É exatamente o lugar do mal. A pessoa tornou-se do mal, vive no mal e irá para o lugar do mal. Então, as obras da carne, que é exatamente que faz o homem pecar, o homem morrer, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ok? Então, há um casamento entre essas duas partes. Todos os homens sem Cristo vivem assim, alma e corpo. Essa parte aqui de cima, ninguém procura, porque essas coisas de cima aqui, é as coisas que entram em contato com Deus. Como ninguém procura Deus, ele vive neste mundo por meio da carne. E a carne é o casamento da alma e o corpo. É o homem carnal, é o homem mundano, o homem que vive de acordo com os seus instintos humanos. O que nós estamos falando é da lista que Paulo fala a respeito desses instintos em Gálatas 5:19, onde nós temos numa linha só. Veja aí, no texto, na lista nós temos 1, prostituição, 2, impureza, 3, lascívia. Como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então, prostituição, impureza, lascívia, dentro do mesmo contexto de abismo. Prostituição, lascívia, lascívia, mal vestido, mostrando as partes do corpo, impureza, relacionado à imoralidade. Tudo isso são pecados, atos que estão sendo dominados pelo abrangente pecado da imoralidade. Então, esta parte da imoralidade, ela atinge estas 3 partes do pecado no ser humano. Por exemplo, são atos que representam o desequilíbrio do instinto de reprodução. Estes atos de prostituição, impureza, lascívia, que é imoralidade, são desequilíbrio do instinto de reprodução. Quando a pessoa não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ela não é de Cristo. Então, ela vive
nestas práticas por falta do equilíbrio produzido pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que o mundo está aí, a igreja está ali. Há uma diferença entre os que são nascidos de novo e os que são do mundo. É totalmente diferente. Quem vive uma vida com Cristo tem experiência com Deus e sabe a vida e a experiência nova que passa. Por isso que somos tentados, desde o novo nascimento, que a gente tem, muitos estão muito fortes, as tentações entre fazer e não fazer, querer e não querer, levando as pessoas a praticarem, a cair no pecado, mais de uma vez, até que ele venha a ter um amadurecimento, conforme diz o texto, que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levantará de todas. Então vai chegar um momento que ele aborrecerá de uma tal maneira esse pecado, que o diabo sempre está dando uma rasteira. Não tem como, irmãos. A pessoa tem que amadurecer. Ela tem que chegar de vez e dizer, pequei, não quero mais, tem que dar nome às trevas. Tem que dar nome às trevas. Pecado. Então, os pecados estão relacionados a fruto de escândalo. Lembra do pecado de Davi, que a gente vai já falar? O pecado de Davi, junto com a Betseba ou Batseba, levou a escândalo. Por isso, antes que acontecesse o pior, que viesse a blasfêmias maior contra o nome do Senhor, Deus feriu a criança de morte. Iremos ver esse assunto. Então, os pecados estão relacionados a frutos de escândalos contra o amor. Então, os pecados estão relacionados a escândalo. Jesus diz, ai daquele de quem o escândalo vem. Porque o escândalo, ele é contra o amor. Ele é contra a fidelidade, a fé. Quando os instintos da reprodução é atingido, esse instinto aqui da reprodução é atingido, então um abismo chama outro abismo. Assim também o da comunhão é atingido. Como é que a pessoa vai adorar a Deus se o instinto da reprodução está desequilibrado? Está em prostituição? Não tem como adorar a Deus. Então um abismo puxa outro abismo. Então, por sua vez, atinge também o instinto de comunhão. E assim vai se formando uma cadeia desequilibrada dos 6 instintos humanos. A alimentação também é um instinto. A autoproteção também é outro instinto. Então, esses instintos desequilibrados faz com que o homem perca a salvação, porque ele está em pecado. Então, veremos isto em uma nova aula. Veja mais uma lista para nós encerrar. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Esta lista que traz, por exemplo, bebedice, orgias e coisas semelhantes. O que é que a bebedice leva, meus irmãos? Veja um abismo levando a outro abismo. A bebedice leva a orgias. Começa com bebedice. Carnaval começa com bebedice. Tudo começa com bebedice. Leva para orgias. E depois a coisa semelhante a estas. Então, estes atos, eles representam o quê? Bebedice. O instinto desequilibrado dá o quê? A alimentação.
glutonaria também, bebedice. Então, quando a alimentação está desequilibrada, o homem bebarrão. A vida dele é comer e beber, que leva a outro pecado. Reprodução desequilibrada, o qual é orgias, atos sexuais ilícitos, ilegais. Então, quando nós confessamos os nossos pecados e cremos em Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, a Bíblia diz que Ele nos purifica de toda injustiça. Então, a confissão de pecados abre a porta para sermos livres em Cristo. Temos liberdade a todo momento em louvar, em glorificar a Deus, entrar no Santíssimo, porque Jesus, por meio do sangue de Jesus. Então, o arrependimento é importante porque ele opera e faz com que temos o desejo de estarmos livres da condenação futura. Então, o arrependimento dos nossos pecados nos livra da condenação futura, porque Jesus torna-se a ponte, o mediador entre Deus e os homens. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, aonde diz que a terra estava em abismo, era isto que nós estávamos antes, em abismo. Mas Jesus entrou na nossa história, nos ligou a Deus, tirou o abismo, louvado seja Deus. Tópico de número 2. A repreensão do profeta Natã, segundo Samuel capítulo 12, versículo de 1 ao 15. A parábola, quando a gente vê, havia 2 homens, ou melhor, havia 2 homens na cidade. Então, a parábola proferida pelo profeta Natã a Davi em relação ao caso extraconjugal de Davi com Betseba ou Batseba, mulher de Urias, ele começa trazendo uma parábola a respeito de um homem rico e um homem pobre, que morava em certa cidade. O homem rico certamente era o Davi, e o homem pobre, o Urias. Ok? Então, o pobre ele só tinha uma ovelhinha. Urias só tinha Batseba. Então, que era sua mulher amada, como diz a parábola. Era a ovelhinha, o tudo de Urias. Havia sido comprada, como diz o texto. Urias era o seu pastor. Ele fez esta ovelha crescer, alimentou com água, deu comida, levou para sua mesa. Ele era o pastor da sua própria mulher. Era cuidada como filha, esta ovelhinha. Veja como o profeta descreve as características de Batseba em relação ao seu marido. Então, esta parábola contada, ela vai servir para uma aplicação da justiça. Vai contando-se a parábola e no decorrer da parábola haverá uma justiça sendo aplicada pela própria boca de Davi, sentenciando-se próprio. Não terá como fugir. É assim que Deus pega cada um de nós. Quando a gente olha para o pecado alheio e o condena, e nós fazemos o mesmo. Aí Jesus diz, olha para o seu olho primeiro, se não tem uma trave. Isso é forte, meus irmãos. Apontar os pecados, quando nós cometemos os mesmos pecados, até mesmo em maiores graus. Jesus conhece a nossa história, a nossa vida. Isso é forte. O homem rico, ele tinha outras ovelhas. Presta atenção, o Davi ele tinha outras mulheres. Ele vai contando a parábola de uma tal forma que vai se encaixando dentro da vida de Davi. Davi tinha outras mulheres,
do seu rebanho, ovelhas do seu rebanho. Era um homem rico, que eram as concubinas do rebanho de Davi. Então, na próxima aula, nós vamos ver as mulheres que Davi teve em sua história. Aí vai numerar a quantidade, nós vamos ver lá o número 12. Então, a gente vai perceber que Davi tinha um rebanho, concubinas, mulheres. Mas ele quis a ovelhinha de Urias. Davi, quando ouviu a parábola de forma tipológica, aí Davi começou a cirar muito contra aquele homem rico. Esta parábola é muito forte. Porque assim Deus também julgará cada um de nós. Quando a gente julga alguém e bate um martelo, sentenciando fulano de tal por causa do pecado tal, Deus olha para nós e diz, esse tal também é você. Então, esta parábola sendo contada, Deus estava se referindo a Davi. E não ao homem rico, como diz a parábola. Estava só mudando o nome de rico para Davi, de Davi para rico. Com isso, Davi cirou contra aquele homem rico e disse que aquele que tinha tomado aquela ovelhinha do homem pobre tinha que morrer. Então Davi, ele julga o seu próprio caso. Então Davi tinha que morrer. Ele julgou o caso, sendo o seu próprio caso. Ele julgou a sua própria sentença, a dele mesmo. Esse homem merece morrer. Sem saber que era ele, o homem rico. Então a parábola despertou a consciência de Davi. Porque o profeta apontou com o dedo e disse, assim diz o Senhor, este homem é você. Então, a consciência de Davi estava cauterizada, porque estava tudo oculto, já tinha passado, mas agora, com a parábola e a sentença própria sua, da sua boca, sua consciência agora volta ao seu juízo, verdadeiro juízo. Ele volta ao que cometeu e vê que é digno de morte e que havia praticado grande pecado diante de Deus. Então ele estava debaixo da sua própria sentença, Davi. O homem pobre diante da lei real, ele será restituído 4 vezes mais, conforme a lei proferida desde Moisés. Segundo Samuel 17, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7, Natã diz que o homem rico era Davi. E quem era este homem rico para com Deus? Veja, primeiro, o texto diz, ele era ungido por Deus. Ele foi descrevendo que o homem rico era aquele que tinha sido ungido por Samuel, porque Deus havia enviado Samuel para ungir Davi. Então o homem rico era aquele que era ungido por Deus. Segundo, era um homem que estava livre das mãos de seu inimigo. O texto é lindo. Quando fala que Davi, Deus livrou da mão de Saul. Glória a Deus. Segundo Samuel 12, 8. Quem era aquele homem rico para com Deus? Veja, é aquele que recebe a herança da casa de seu senhor. Tudo que estava nas mãos de Saul, o reino, passou para Davi. Este é o homem rico para com Deus. Este que recebe a herança do seu senhor. Quem é o homem rico para com Deus? É aquele que tem satisfação. É aquele que recebe de Jesus o convite, vinde benditos de meu Pai, preparado está o reino antes da fundação do mundo.
Fique à minha direita. Vocês são as ovelhas. Vocês não são bodes, vocês são ovelhas. Quem é o homem rico segundo Deus? É aquele que exerce completo domínio sobre Israel e sobre Judá. Jesus entregará o reino à sua igreja. Muitos terão cidades que irão governar durante o milênio. Uns governarão 10 cidades, outros governarão 5 cidades. Isto é a parábola dos talentos. Glória a Deus. Quem é este homem rico para com Deus? São aqueles que têm as bênçãos acrescentadas, sem ainda nem saber. O profeta estava dizendo as características daquele homem rico. E o que é adultério? Dentro do contexto do profeta de Deus, Natã. Adultério, veja, Natã disse a Davi: desprezaste a palavra do Senhor para fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Então, o adultério, antes do ato, antes do pecado, antes da prática, é um desprezo à palavra de Deus. Porque ela diz, não adulterarás. Ela diz, não matarás. Então, antes da prática, ela já diz lá, não faça, não cometa. Então, Davi assassinou Urias com a espada dos inimigos de Israel. Qual foi a parte adulterada da palavra de Deus? Lá em Êxodo 20, não matarás. Quando ele a espada, de acordo que ele entregou na frente lá da batalha, Joabe levou Urias para ser morto pela espada dos amonitas. Então Davi já estava sentenciando Urias à morte. E ele adulterou a palavra de Deus, não matarás. Davi se apossou indevidamente de uma mulher. A lei da palavra de Deus diz, não cobiçarás, não adulterarás. Então, o que é um adultério? É ferir o conceito de Deus. Estabelecer os nossos próprios contextos e conceitos. O que é adultério? É negar a vontade de Deus em nossa vida. Isto é adultério. É quando nós não cumprimos o que Deus ordena para nós cumprir. Adulterar, no início, é a palavra. Não acreditar, não aceitar. Assim praticamos todos os atos contrários à palavra. O que é que nós observamos em 2 Samuel 12, 10? Veja a sentença do profeta. Desde agora, a espada não se retirará da sua casa. Do mesmo jeito que tu falaste, Davi. Veja lá atrás, eu estou já conjecturando aqui. Aquela profecia da boca de Davi em relação à morte de Urias. Quando ele estava o quê? Referindo-se à morte de Urias. Justificando a morte de Urias. Dizendo, a espada corta dos dois lados. Ele corta de uma maneira para lá e de uma outra maneira para cá. Então chegou a hora da maneira de Deus. A espada de Deus é a maneira de Deus. A frase do próprio Davi, quando justificou a morte de Urias, dizendo que a espada fere de um jeito e fere de outra forma. Então chegou a vez da espada de uma outra forma, a forma de Deus, feri-lo da maneira de Deus. Como bem falou Davi, em 2 Samuel 11, 25. Davi adulterou contra a palavra. E isto foi o pior de tudo. O adultério é uma violação à palavra de Deus. Veja o juízo. A espada não se apartaria de sua casa. Por quê? Porque Davi usou a espada dos amonitas contra Urias. Agora é a vez da espada trabalhar de outra maneira, segundo a sua própria palavra falada, proferida por Davi.
Então, começando a maneira de Deus. Como foi? A primeira espada sairia das mãos de seu próprio filho. Isto já depois da morte do menino. Porque já a morte do menino já seria um indício da espada de Deus. De uma outra maneira. Então isto seria cumprido, esse caso de Absalão, lá na frente quando Davi vai fugir de Jerusalém, segundo o conselho de Aitofel. Então, provando que Deus é o Deus do conselho e tem todas as coisas em suas mãos. Pergunta: como Deus pune as nossas obras que estão escuras? Como é que Deus pune pecado encoberto, que estão às escondidas? Deus vai punir pecados escondidos, lançando-os publicamente na opinião do povo. Foi isso que aconteceu na história da família de Davi. Davi, sabendo que é pecador, merecedor da morte, não perderá a única oportunidade de ser salvo. Davi poderia ser salvo com certeza, como qualquer um de nós. Qual era a oportunidade? Davi disse: pequei contra o Senhor. Diferente de Saul. Porque Deus olha para o coração. Você está contrito e quebrantado. Porque muitos aceitam Jesus e desistem na caminhada. O coração tem que estar contrito e quebrantado. Não adianta confessar e dizer que Ele é Senhor, Senhor, e não entrar no céu. Porque muitos dizem que Ele é Senhor, Senhor, e não entra. Ele disse, Davi, pequei contra o Senhor. Se arrependeu diante da palavra que tinha ferido. O arrependimento em tempo nos livra da morte. Por isso que o profeta de Deus disse a Davi: olha, Deus não vai lhe matar. A frase do profeta, o Senhor te redimiu, vem depois, quando Davi disse: pequei contra o Senhor. Não existe salvação sem arrependimento, irmão. Deus não salvaria Davi se ele não tivesse se arrependido. Então, arrependimento veio antes da salvação. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. João Batista pregava o arrependimento de pecado. Deus não pode salvar sem arrependimento. Porque senão uns vão merecer e outros não. Não é por merecimento. Então a frase do profeta, o Senhor te redimiu, vem depois da confissão de Davi. Versículo 13. Pequei. Lembra do jovem lá no meio dos porcos? Lá no começo lá da história do arrependimento, antes de se encontrar com o pai, ele já ensaiava uma oração. Quando eu chegar, eu vou dizer, pequei contra o céu e perante de Deus já tinha perdoado lá nos porcos, no meio da imundície, o coração quebrantado. Quando ele voltou, o pai só cheirou, abraçou, beijou. É assim. A salvação vem pelo arrependimento. As consequências não veio pelo ato isolado, por causa do pecado cometido, mas pelo ato que foi conjugado com blasfêmia, acompanhado com blasfêmia dos inimigos. Então, os inimigos de Deus, tomando a ocasião de blasfemar, Jesus disse: ai daquele, porque por quem vem o escândalo. Então, o escândalo é uma brecha de oportunidade para os inimigos de Deus estar contra o nome de Deus. Não são assim o mundo? Quando o crente peca? Eu ser crente? Como esse aí? É terrível. A blasfêmia contra o nome de Deus, por causa dos inimigos. Por isso que Jesus, quando falou de Judas, é melhor ele não ter nascido. Porque ele foi para o seu próprio lugar. Isto é, para o inferno. A consequência inevitável era a morte.
Foi Deus quem retirou essa sentença, porque a lei dizia que o adúltero tinha que morrer apedrejado, e Davi não morreu. Deus tirou a sentença da morte. Mas a consequência foi vinda em decorrência da blasfêmia do povo. Então, Deus preferiu lançar juízo contra Davi por causa da blasfêmia contra o nome do Senhor. Então Deus sentenciou primeiro o menino, veio a morte do menino, o menino já nasceu doente, foi o fruto da espada que veio de outra maneira. Ele jejuou para ver se o menino... O Davi jejuou durante muitos dias para ver se o menino voltaria, ou seja, na verdade, ficaria vivo. Então não reverteu o juízo, o jejum, e nem orações de noite e de dia, pranto, rosto em terra. Então, era um sinal da espada à maneira de Deus. Lembra de Ananias e Safiras que vieram até Pedro, e Pedro disse, vocês estão mentindo contra o Espírito Santo? Então, lá em Hebreus capítulo 6, fala das doutrinas, e uma delas é juízo eterno. Quando Deus julga uma causa, no caso lá de Ananias e Safira, trouxe um juízo eterno. Então não há como mais voltar atrás, porque houve um juízo eterno. Nesse caso aqui, Davi, ele ficou enlutado por causa da criança doente, mesmo sem morrer. Passou-se 7 dias para a criança morrer. Quer dizer que o luto de Davi estava enquanto a criança estava viva. Ele não comia, jejuava, e depois que a criança morreu, ele voltou a comer alimentação, ter sua alimentação normal. Era um novo começo, depois de um tempo de luto. Então Davi viveu um luto antecipado. Queridos amados irmãos, esta é a nossa primeira aula. Nós vamos fazer a segunda parte e você será abençoado com mais subsídio, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe tua casa, sua família, e vamos para frente. Trabalhar para chegarmos na 12ª aula. Estamos chegando já no finalzinho do ano, com todas as bênçãos de Deus prometidas sobre o seu povo. Nós estamos chegando lá, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser.